Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a história da educação aqui em Roraima. Vejam bem, todos nós sabemos que o município foi criado em 1890. Antes era vila, freguesia, etc. Mas o estado do Amazonas, a quem pertencia o município de Boa Vista, não deu a importância devida, merecida à educação ao novo município. Deixou para lá. Não se interessou por dinamizar a educação. Quem fez isso numa certa escala foram os padres. Os padres criaram, por exemplo, o Colégio São José, em 1924. Né? E aí, nada mais aconteceu de importante nesse cenário de Boa Vista. Foi preciso que Getúlio Vargas criasse o território federal do Rio Branco, já na década de 40, todo mundo sabe, o território foi criado em 1943. E aí o governo federal, através do governador nomeado pelo presidente da República, já na década de 40, portanto, depois de 43, 44, 45, 46, começou efetivamente a implantar um sistema educacional primário aqui no território federal do Rio Branco. Década de 40. O município foi criado em 1890, portanto, já tinha 50 anos depois. Devemos registrar que o estado do Amazonas foi relapso em relação à educação aqui no município de Boa Vista. Com a vinda do primeiro governador, começou então a se estruturar um sistema educacional aqui em Roraima. E aí nós devemos muito a um cidadão chamado João Capristano da Silva Mota, o Coronel Mota. Ele se interessou por ensinar as crianças, etc. e tal, e foi importante nesse setor. Assim como o professor Diomedes Souto Maior. O professor Diomedes era um paraibano, veio para cá, jovem, e aqui começou efetivamente a ensinar as pessoas ao dia a dia da escola pública. Mas NH6, o primeiro governador, trouxe um sujeito chamado João Crisóstomo de Oliveira. João Crisóstomo de Oliveira foi quem implantou a antiga divisão de educação, hoje secretaria. Isso já 44, 45. E aí criou as primeiras escolas públicas. Lobo da Almada, Oswaldo Cruz, professor Diomedes, foram as primeiras escolas primárias. Década final de 40, início de 50. Mas, para ir para o interior, não havia professores. Foi então imaginado e criado o curso normal regional Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi feito, em princípio, para formar regente de ensino para mandar para o interior naquela época, do nosso município. Só tinha Boa Vista e Caracaraí. Na década de 50, aí deu-se um salto significativo para a época, que foi a criação do ginásio Euclides da Cunha. Veja, até então não havia possibilidade, ninguém, de prosseguir nos estudos além do curso primário, conhecido naquela época. Então, o ginásio Euclides da Cunha foi quem
digamos assim, detonou o processo maior da educação aqui no antigo território do Rio Branco. Depois, o curso regional Monteiro Lobato também foi elevado à categoria de nível ginasial. Então, durante a década de 50, de 60 e até parte de 70, não havia curso de nível médio. Quem desejava prosseguir nos estudos tinha que sair daqui para estudar em outros lugares, em Manaus, em Belém, no Rio de Janeiro, etc. Então, hoje nós olhamos para a nossa Boa Vista e vemos Universidade Federal, Universidade Estadual, muitas universidades privadas, o interior também coberto de escolas de nível médio. Então, nesses últimos 50 anos, a evolução positiva da educação em Roraima foi extremamente significativa. Vale lembrar do pioneirismo daqueles que, na década de 40, iniciaram esse processo até chegar ao nível de hoje, certo? Um abraço a todos, felicidades e até o próximo encontro.